Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e Portocolor. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, você está acompanhando aqui na RDC TV, mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análise e debates, trazendo sempre a perspectiva dos temas do momento. Para você que nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também pelas redes sociais, @RDCTV Digital, em todas as plataformas. Você pode curtir, compartilhar e mandar a sua mensagem. Participe! A interatividade é parte da nossa programação. E você pode também acompanhar o Cruzando as Conversas através do formato de podcast, disponível em todas as plataformas, Spotify, Google Podcast e demais agregadores. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Também de Portocolor Soluções Gráficas. A Portocolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa. E Badesul Desenvolvimento. O Badesul valoriza você, o Badesul valoriza o Rio Grande do Sul. O programa de hoje começaria com uma entrevista com o ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati. Até o momento, José Fortunati não entrou em conexão conosco. Essa entrevista havia sido já marcada desde o início da tarde, junto ao seu assessor. Havia sido combinado uma participação de 15 minutos na abertura do Cruzando as Conversas por videoconferência. Nós tentamos entrar em contato com o candidato, com o ex-prefeito e também com os seus assessores e até o momento eles não responderam às chamadas e nem retornaram as mensagens. Nós estamos aguardando, esperamos que o prefeito, assim como havia sido combinado, participe do programa para falar sobre a sua saída da campanha eleitoral, o que obviamente impacta 2 dias antes das urnas serem apuradas, antes de os eleitores se direcionarem aos colégios eleitorais. E a RDC TV tem feito a cobertura deste fato que, na realidade, surpreendeu a cidade inteira. É o grande assunto em Porto Alegre, neste momento em que nós estamos nos preparando para o dia da eleição. Esperamos, então, que até o fim do dia, até o fim da edição de hoje do Cruzando as Conversas, a gente possa falar com o prefeito José Fortunati, de acordo com o que foi combinado. Esperamos que não tenha acontecido nenhum imprevisto aí com o candidato, que nas manifestações que fez nas redes sociais se colocou até mesmo de uma forma bastante emotiva, né? De modo que nós compreendemos a situação, mas também entendemos que o interesse público pelo fato faz com que a sua participação aqui seja muito importante. Então, aguardaremos aí, e enquanto o prefeito José Fortunati não participa do programa, nós vamos dar prosseguimento a ele, vamos continuar aqui com o nosso programa, vamos dar início a ele, porque além da entrevista com o José Fortunati, nós também temos uma outra pauta relativa à economia. O Produto Interno Bruto brasileiro está encolhendo e os efeitos disso podem ser vistos nos rankings internacionais. Claro, tem um monte de coisa relacionada a isso e nós vamos tentar entender a situação. Para falar sobre o tema, eu convidei o empresário e engenheiro Alexis Efremides. Alexis, bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Macalossi, boa noite, Mário, né? Veja bem, a pauta proposta aí sobre essa queda muito grande do PIB, ela já era esperada em função do processo de pandemia, que é um processo só brasileiro, mas do mundo inteiro. Todavia, o PIB brasileiro já iria estar enfrentando, a economia brasileira já iria estar enfrentando graves problemas por força do esgotamento de todas as válvulas de escape. Nós estamos com um problema no seu áudio. Eu vou pedir para que a produção arrume isso e a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar no ar a matéria que a Melanie preparou sobre o tema e daí depois a gente volta para o Alexis. Melanie, a matéria sobre a queda no PIB. O Brasil, que hoje goza de uma posição de influência como uma das 10 principais economias do mundo, pode estar em perigo de perder seu lugar no ranking.
Isso de acordo com um estudo de pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. No estudo, os economistas Marcel Balaciano e Cláudio Considera utilizam dados do Fundo Monetário Internacional, divulgados em outubro, para mensurar que o Brasil deve deixar o posto de 9º maior PIB nominal do mundo em 2019 e se tornar o 12º maior em 2020. Os critérios utilizados, segundo os pesquisadores, foi uma avaliação de uma forte desvalorização cambial. Em dólares, o PIB brasileiro passaria de 1,8 trilhão em 2019 para 1,4 trilhão em 2020, segundo o movimento recessivo de 9 das 10 maiores economias do mundo em 2020, devido à crise gerada pela Covid-19, à exceção da China. Com a queda, o Brasil seria ultrapassado pelo Canadá, pela Coreia do Sul e pela Rússia, que ocupariam da 9ª até a 11ª colocação, respectivamente. O exercício replicado no artigo da FGV mostra que o PIB brasileiro em 2020, segundo as previsões do FMI, recuaria 5,8% em reais. Já em dólares correntes, a queda seria de 28,3%, um mergulho potencializado pela desvalorização do real ante o dólar, prevista para chegar com perda de pelo menos 30% em 2020. Medido em dólares com base no PPC, contudo, o encolhimento ficaria em 7,6%. Assim, como o PIB de 2019 alcançou 7,3 trilhões de reais, o tamanho da economia. No entanto, a ressalva pontuada a esse estudo está no amparo à conversão pela cotação corrente do dólar. As cotações do dólar são ultravoláteis. Além disso, os movimentos de taxa de câmbio em cada país dependem de uma série de elementos da economia doméstica e que diferem de economia para economia. Dependem também, entre outros pontos, da situação internacional e da posição de cada país nesse cenário. Dessa forma, essa informação serve de forma mais limitada para reafirmar que a moeda local está mais ou menos desvalorizada. Nesse cenário, de fato, a economia brasileira está fraca, atenuada por esses fatores e pela ausência de reformas significativas do governo atual para retirar o país da recessão, aos moldes do acontecido entre 2014 a 2016 e sua recuperação tímida. Nessa época, a tímida recuperação foi uma expansão média anual de 1,3% nos 3 anos seguintes, e agora vivemos uma contração estimada em pelo menos 4,5% neste ano. Um processo negativo que fará com que a década de 2011 a 2020 termine estagnada, com um crescimento médio anual igual a 0. Muito bem, está aí então a reportagem da Melanie Rupental sobre a questão econômica. Vou devolver a palavra para o Alex Efremides. Alex, agora eu acho que está tudo ok. Vai. Olá. Bom, acho que não me viram antes, mas eu vou começar... Começa do zero, começa do zero. Mas não tem problema, essas pequenas molestias acontecem. Olha só, a pandemia já atrapalhou enormemente o Brasil, que vinha de 2 situações que estavam andando em paralelo. Primeiro, o sistema vigente, todo o arcabouço de regulações do Brasil, de influência gigantesca do Estado aqui, já tornava extremamente difícil um progresso econômico no Brasil. O Brasil já vinha estagnado há alguns anos, tivemos um respiro no governo Temer, mas as dificuldades eram progressivamente imensas. Não está funcionando. Não? Mário, vou passar para ti. Passa para o Mário. Bom, não sei, está havendo algum problema na conexão com o aparelho ali. Bom, boa Vai lá, noite, Macalossi, boa noite, Alexis, boa noite a todos. Então, o que está acontecendo com o Brasil, né? Nós estamos tendo uma redução do PIB brasileiro, né, que já era esperada, como o Alexis estava conversando conosco, né? E já existia uma previsão da redução do PIB brasileiro, ou pelo menos, né, de um crescimento pouco significativo, né? Digo isso porque nós estamos vindo desde 2014 num período de impactos negativos no PIB brasileiro. Então, o Brasil, com o advento da pandemia, né, se inserindo nesse contexto, trouxe, né, uma projeção inicial dada pelo FMI
de uma queda do PIB em torno de 9%, né? Sim. Mas com o passar do tempo, né, durante esse ano, a economia teve algumas melhoras nos trimestres que se passaram, né? E a economia, então, ela aparece tendo um pouco mais de fôlego, digamos assim, um pouco mais de melhoria. E aqui eu tenho, então, um dado bastante significativo, né? O FMI tinha uma projeção no início da pandemia para o crescimento do PIB brasileiro de 2,2%, né? E aí, então, com a pandemia, o Brasil, então, teve uma projeção de queda em torno de 9,1%, e agora, então, o FMI consegue fazer uma atualização dessa queda, né? Uma queda menos significativa, em torno de 5,8%. Obviamente que menos significativa em relação àquela primeira projeção que era de 9,1%. Né? Já o Banco Central também traz uma projeção muito parecida, né? Com essa última observação do FMI. Né? No início, ali pelo mês de setembro, a projeção ficava entre 5,08%. Agora, a partir do relatório Focus dessa semana, a projeção do PIB para 2020 é de 4,80%. Da mesma forma, para 2021, então, nós temos o FMI faz uma projeção do aumento do PIB brasileiro para 3,6%, né? Iniciava, né, fazendo uma projeção do aumento de 3,6%, e agora, então, nós temos uma projeção dada pelo FMI de aumento de 2,8%. Já o Banco Central Focus também faz uma projeção muito parecida com aquela inicial do FMI, em torno de 3,5%. Diante da conjuntura internacional e da situação do PIB no Brasil, né, o PIB da China é o único PIB que tende a crescer em 2020 de acordo com o FMI, né, um crescimento de 1,9%, o único país no mundo a crescer nessas circunstâncias, né, e possivelmente um aumento de 8,2% em 2021, né, enquanto o PIB dos Estados Unidos tende a uma queda de em torno de 4,3%, né? É o país mais afetado pela pandemia, e nós estamos esperando então que a economia brasileira possa ter uma recuperação, mas ela não vai ter uma recuperação simplesmente pelo aumento da capacidade produtiva do país, do número de produtos produzidos, né? E eu acho que dá para contabilizar aí também, né, Mário, o fato de haver uma redução expressiva no tamanho do PIB pela questão da valorização do dólar em relação ao real, né? Sim, esse é o principal fator. Tu calcula ele dividido por 6... se nós fizermos uma análise da paridade do poder de compra, chutando, né? 6, Sim. Que é mais ou menos o valor que está ali, variando entre 4,50 e 6. A nossa capacidade de comprar produtos, a nossa capacidade de adquirir produtos, obviamente, ela se deteriorou ao longo desse ano, pelo menos. E tu acredita que essas projeções do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, elas vão se manter nesta linha aí nos próximos meses? Eu acredito, né? Normalmente as projeções da Focus, elas começam um ano assim altas ou muito distantes do que realmente poderá acontecer, e aí elas vão se ajustando. Mas o FMI ele consegue fazer atualizações mais interessantes, assim, mais próximos realmente do que pode acontecer com a economia brasileira. Eu acredito, já tinha dito aqui um período anterior, quando essa projeção era de 9,1%, que as projeções do decrescimento brasileiro, de decrescimento brasileiro, ficariam entre 5% e 7%. Eu acho que é por aí. Muito bem. Vamos ver se agora o Alex consegue falar. Vai, Alex. Hoje o microfone resolveu... Hoje a tecnologia está me sabotando aqui. Está lhe sabotando. Veja bem, o que eu estava dizendo lá quando eu ia falar desses índices, as previsões feitas pelo Boletim Focus, mas o Mário já se antecipou, né? E já disse. Mas eu digo uma coisa para vocês. A situação já era de difícil solução no Brasil. Já era. Com a pandemia ficou maior ainda a dificuldade. Olha o que acontece. O Brasil, como qualquer economia capitalista,
precisa de dinâmicas de mercado, precisa produtividade, precisa geração de empregos, precisa geração de valor em todas as áreas da economia. O que acontece hoje no Brasil? As travas estatais, o gigantismo do Estado, a falta de competitividade, muitas vezes causada por monopólios, oligopólios legais, o peso enorme do Estado, a altíssima carga tributária, tudo isso já não deixa um ambiente bom para o Brasil crescer. Com a pandemia ficou pior ainda. Nós tivemos ainda eu não vou nem falar nessas questões da gestão médica da pandemia, mas me parece que a gestão econômica da pandemia a partir do governo federal foi bastante deficiente também. Tu acreditas nisso? Sim, eu acredito. Eu acho que Tu acha que foi feito pouco? Não, eu acho que foi feito muito. Eu acho que o governo gastou o que podia. Não, eu acho que foi feito muito. Eu tenho uns dados aqui que eu achei muito interessantes para colocar nisso. Tá aí uma coisa que eu acho que dá para falar bem do governo federal, é isso. Quer dizer... mas deixa eu ter números. Eu tenho números aqui. Então vamos lá, os números. Vamos lá. O problema não é o auxílio emergencial, que esse sim era necessário e eu achei de bom tamanho. E os créditos? Olha só, o Pronamp, por exemplo, foi importantíssimo. Apesar do auxílio emergencial ter sido de bom tamanho, nós tivemos um pouquinho de distorção neles, porque muitas categorias da sociedade acabaram recebendo R$600, o que era muito mais do que costumavam receber antes da pandemia. Porque o Brasil é um país extremamente pobre, nós temos categorias sociais muito pobres. E o efeito está aí na inflação, a inflação subiu porque tu criou um mercado consumidor que não existia. Monte de gente... R$600 representou ganho de renda para uma considerável 40 milhões de brasileiros. Teve gente que nunca tinha visto... 40 milhões. Teve gente que nunca tinha visto ele, a mulher e o filho lá ganhar R$1.800 de renda familiar no mês, nunca tinham visto isso. Foi assim uma festa. Então, houve alguns desafios, mas isso era de difícil controle. Houve também falhas que eram de fáceis controle, como, por exemplo, liberar auxílio emergencial para pessoas que têm contrato de trabalho com o setor público. É piada, né? É ridículo. Políticos, candidatos. Candidatos. Tem candidato em Porto Alegre, vereador, que retirou esse negócio. O Brasil é um país difícil. Mas a minha crítica, Macalossi, que eu estava dizendo, é que, além disso, a União também fez repasses de valores para os governos estaduais, para eles terem melhores condições de gerir em cada estado a pandemia. Além do fato de que uma certa parte desses recursos terem sido corrompidos, como era de se esperar, né? É isso que governos fazem, né? Pegam o dinheiro e corrompem ele, né? Isso nós sabemos. Nós temos uns dados aqui, veja bem, a expectativa calculada de prejuízo em cada estado por força da pandemia, ela deveria totalizar cerca de 40 bilhões em todos os estados, 40 bilhões de reais. Que seria mais ou menos assim, 6 bilhões de perda de arrecadação, 13 bilhões de perda de arrecadação oriunda do fundo de participação e 21 bilhões de despesas extras necessárias em função da pandemia. Pois, somando todos os estados, o governo federal passou para os estados 92 bilhões. Ou seja, passou mais do que o dobro do que era necessário. E isso está devidamente comprovado porque o caixa dos estados, que estava antes da pandemia em 96 bilhões, passou para 131 bilhões. A boa notícia é que os estados não gastaram tudo. Ainda bem. Mas, ou seja, houve uma má gestão do governo federal também nisso. Agora, ainda assim, os problemas estruturais... Mas era necessário repassar. Eu acho que foi demais. O governo federal, para fechamento de contas e para não ter um déficit fiscal exagerado, está procurando dinheiro de tudo que é lá. Mas se o governo federal não tivesse repassado, o que os estados iam fazer? Eu acho assim... Não precisa passar tanto, passaram demais. Eu acho que os repasses, assim, eles não foram... A política dos repasses, ela não foi uma política errada se ela tiver um tempo para começar e tempo para terminar. O problema é o seguinte, o problema é que nós estamos agora no final do mandato para prefeitos, os municípios também receberam esses recursos, né, transferidos do governo federal, e nós temos que saber como nesses 5 mil municípios municípios que existem no Brasil, né, em torno de 5 mil, como estão as suas leis orçamentárias, como estão o planejamento dos seus orçamentos. Será que eles estão esperando que essa ajuda do governo federal se mantenha para o ano que vem? É uma ilusão, porque não vai acontecer. A arrecadação do ano que vem vai diminuir, porque a atividade econômica está baixa. Não tem caixa para manter ajuda aos estados, até porque está sobrando dinheiro nos estados já. Não é só isso. É que também ano que vem não vai ter esse instrumento jurídico da
como é que se chama? Desoneração? Não. Foi aprovado no início do ano pelo Congresso a calamidade pública. Calamidade pública. Porque é a calamidade pública que autorizou o governo a se endividar acima daquilo que está estabelecido na lei de responsabilidade fiscal. Provavelmente. Ano que vem nós não teremos isso. O Congresso já disse, não vai haver. Não adianta pedir, não vai ter. E se vier a segunda onda? O Guedes disse que vai ter auxílio emergencial, mas é que o Guedes fala muita coisa também, né? O Guedes Paulo fala, Palestra fala muita coisa. Mudou. Ele O fala Guedes, e desmente o depois. Guedes passou por um processo de metamorfose nesses últimos anos. Eu sou Nesses últimos fã do meses, Guedes. Eu eu sou diria. fã do Paulo Guedes há décadas já e eu tenho dificuldade de criticar esse homem. Mas assim, eu vou dizer uma coisa. Eu acho assim, eu ainda tenho um pouquinho de fé. Eu acho que ele está tentando de tudo. Ele tenta, não dá, tenta, não dá. As dificuldades são imensas. Poxa, 2019 a gente teve esperança. Entrou um governo com uma aparência relativamente disruptiva em relação a algumas coisas que têm que ser quebradas mesmo na estrutura brasileira, de estrutura de nação. Coragem não falta, né? Coragem não faltou. Tentou, peitou o STF, peitou o Congresso. Não adiantou, não conseguiu. O sistema foi mais forte. Hoje, a visão que nós temos é que, lamentavelmente, o governo federal se adaptou ao sistema e as coisas não vão mudar. É a impressão que está passando, lamentavelmente. Né? O próprio ministro do STF, que seria uma peça importantíssima para começar a mexer lá dentro. Né? Eu discordo, Titi. Me permito. Eu acho que a gente tem amizade suficiente para poder discordar. Eu acho que o Congresso ajudou muito o governo. Eu tenho uma visão completamente distinta. Na minha avaliação, o Congresso salvou o governo. Em muitas situações, e eu vou citar uma recente, a questão envolvendo os servidores públicos e o reajuste para eles. O governo tinha negociado com o Congresso, o governo tinha negociado com o Senado Federal a aprovação da flexibilização da restrição de aumento para servidores até o fim da pandemia. Havia sido acordado com o governo. E daí o governo, por causa da pressão da equipe econômica, mudou de entendimento de última hora. O Senado votou de acordo com o que havia sido entendido. Aí o presidente da República, o Paulo Guedes, resolve descer a borduna no Congresso Nacional. O que o parlamento faz, através da Câmara dos Deputados? Muda em 24 horas o resultado para poder fazer o que é correto, ou seja, né, não permitir aumentos até o fim da pandemia. Mas o governo teve que mudar o seu entendimento por uma pressão do ministro da Economia de última hora e o detalhe, um dia antes do presidente vetou de última hora, o presidente vetou de última hora a lei que tinha sido aprovada. E um dia antes de ele vetar, o que o presidente fez? Ele concedeu um aumento para os policiais civis, militares, federais do Distrito Federal, e para os ex-territórios que também são de competência do governo. E depois, no dia seguinte, ele vetou para todo o resto, ou seja, ele criou uma distorção. Quem salvou o governo dessa pataquada? Foi a Câmara dos Deputados. E a relação também do governo... Então, aqui é um exemplo. A relação do governo... Eu acho que não dá para se fazer uma demonização uniforme do Congresso. Ela é complicada, mesmo que ele queira desenvolver uma relação que não seja fisiológica, digamos assim. Ela é uma relação complicada, ela é uma tentativa de desconstrução do Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem seus problemas, mas é uma instituição importante para a sociedade brasileira. E não adianta, os deputados, eles estão mais próximos da população. Né? Então, qualquer embate do governo, do executivo, com os deputados, nunca vai ser bom para o governo. E o que não é bom para o governo, o que não é bom para os deputados, não é bom para a população também. Né? Então, eu acho que a forma como o governo acabou conduzindo alguns temas, algumas pautas, não ficaram claras para a sociedade a ponto da sociedade realizar uma pressão sobre o Congresso. Mas naquela questão ali, a pressão maior era das corporações. Veja bem. Exato. Só que o detalhe é o seguinte, desculpe, Alex, o problema é o seguinte, o governo, ele está preso a certas corporações. Este governo está preso a certas corporações. O governo tem, entre os seus apoiadores, o setor militar, que tinha interesse nessa questão. Que tem e que está fazendo, em grande número, está no governo. Quando teve a reforma da Previdência, um dos destaques que foi negociado pelo governo para diminuir o impacto da reforma previdenciária foi acertado pelo presidente com qual setor? Com o setor da segurança pública. Então, é assim que se relativizam as medidas, né? Isso vem de dentro do governo. É auto-boicote, para dizer o mínimo. Veja bem. O governo não é uniforme.
Começa por aí. Nesse aspecto que você citou, em que o Congresso teria ajudado, concordo contigo. Mas isso foi uma coisa pontual. Via de regra, quando o governo, e principalmente, não em 2020, que a coisa bagunçou completamente, mas em 2019, quando o governo veio com a proposta liberal tentando efetivamente aplicá-las e colocar junto ao Congresso, você sabe que não se faz um projeto e se manda para o Congresso. Se faz um projeto e depois se analisa a viabilidade. Se faz tudo nos bastidores, para depois mandar, já com chances organizadas de vitória no Congresso. Neste momento, a grande maioria dos projetos que foram tentados pelo Ministério da Economia barraram-se pelo Congresso previamente, antes das pautas serem colocadas. Tá? Então, a reforma, veja bem, aquelas PECs lá acabaram não saindo do papel. A reforma administrativa, que era para ter sido no máximo até novembro do ano passado, até agora não saiu. Mas aí foi o governo que falhou. Foi o governo. O governo não mandou o projeto, Alexis. O governo não mandou porque o governo viu que não iria passar. O governo tentou e não viu que não ia passar. O governo mandou um projeto tímido que foi criticado pelo Congresso, inclusive. O que o governo tem que fazer? O governo ele tem que ele tem que enviar o projeto mais completo possível para o Congresso. Chegou no Congresso, bom, aí começa a articulação. Se não tem como aprovar, ele tira da pauta. Ele tem instrumentos legislativos para não foi a estratégia adotada pelo governo. Não, o governo tentou negociar antes, tentou mandar. Mas esse é o problema, para mim, esse é exatamente o problema do governo. O governo não sabe lidar com o Congresso. E nem no aspecto fisiológico, como eu falei. Ele não sabe fazer a política, a relação republicana entre o executivo e a Câmara, né? Então, perfeito. Eu acho que existe essa dificuldade do governo. Então, o Congresso está lá, o Congresso ele tem uma natureza de funcionamento, ele tem uma lógica de abordagem e o governo não aprendeu ainda isso. Tanto é que a articulação do governo com o Congresso é terrível. Não existe. Não existe para ser mais exatamente. Nesse ponto, concordamos integralmente agora, porque, sem dúvida, a falta de articulação do Congresso, ela se manifestou desde o início do governo, progressivamente, parece que até piorando, e tanto que levou até a essas novas alianças com o chamado Centrão, foram consequência disso. O governo, em relação às reformas que tu mencionou, ele tinha a ideia de mandar os projetos ainda no fim de 2019. Exato. E daí ele não mandou. E daí ele ficou adiando, e veio a pandemia, e daí morreu. E daí quando apresentou um projeto de reforma tributária, que é uma decepção gigantesca. Xoxo, né? Em algum momento eu até falei. O texto formulado é lamentável, ele não gera aumento de tributos. Não reduz impostos e ainda aumenta. Aumenta a alíquota, unifica impostos e aumenta a alíquota, 2 impostos só. Ou seja, ele é tímido na simplificação e grosseiro no aumento da alíquota. E, além disso, mandou um projeto de reforma administrativa que era muito esperada. E qual que é o resumo? Protegendo a corporação. Vamos proteger os setores aí, que são os que mais ganham, e vamos atacar o quê? Professor e policial. Não, aí não tem como. Mas isso aí foi iniciativa do governo. Por que saiu o secretário especial que cuidava da pasta? Esse é um conflito. Paulo Ebel, que é um liberal. Existem duas alas. E com a Lula. Vai lá. Existem duas alas dentro do governo. Tem aquela ala desenvolvimentista, estatista, tá? Que quer que o Estado gere o crescimento e tal, compreende? E protege os setores do Estado. E tem a ala realmente liberal, comandada pelo Paulo Guedes, que pelo saído Salim Matar, pelo saído Paulo Ibel, como o Macalós citou. Continua lá o Wagner Lenhardt, né? Continua lá o Gianluca Lorenzon, citando os gaúchos que a gente conhece aqui, né? Entre outros. E essas alas estão em conflito, compreende? E foram ganhando força. Veja a discussão toda que teve entre o Paulo Guedes e o Rogério Marinho. Né? Há esse conflito. Lamentavelmente, o presidente Jair Bolsonaro não tomou um partido certo. Olha aqui, nós temos uma plataforma liberal que tem que ser seguida. Ele não foi convencido disso. Não, essa é a principal crítica entre os economistas. Desculpe, Mário. Ou ele talvez até acredite, ou talvez ele não ligue, compreende? A gente não sabe o que passa na cabeça do presidente, mas o que nós sabemos é que talvez ele tenha recuado em função das pressões, que entendeu que não conseguiria.
Isso é um outro problema do governo. O governo ele não consegue escolher o que ele quer fazer. Não consegue né? escolher. E aí, então, ele fica em meio a um conflito ideológico, né, de diversas alas que ele precisa. Justamente o governo ele não é linear, né, ele não é homogêneo. Então, ele fica com dificuldades para tomar decisões, tanto é que ontem, no pronunciamento dele, ele diz, minha vida agora virou um inferno, não sei o quê. Isso é papo furado, né? Não, claro, por favor. Mas, ele é o chefe do executivo, queria ser presidente da República, é diferente desse deputado pouco produtivo, né? Aliás, ele tem um outro perfil, ele deve assumir um outro perfil, um outro papel, que é justamente liderar as reformas que o Brasil precisa para a gente poder recuperar esse PIB. Aliás, está aí um ponto que eu acho que é importante, né? O presidente da República foi parlamentar por 30 anos e nunca se viu um governo, talvez, claro, o governo Dilma e o governo Collor ganham porque foram empichados, não concluíram, mas se esperava que o presidente, por ter tido um trabalho tão longo na casa, né, legislativa, que ele compreendesse melhor como é que funciona. Mas parece que ele tem um desprezo muito grande pelo lugar de onde ele veio, de onde ele fez carreira. Ele não parece gostar do papel do Congresso. Não, o pior, parece que não entendeu o jogo do Congresso. Isso que é mais dramático, né? Pelo menos tu deveria saber quais seriam as artimanhas, as formas mais fáceis de resolução dos problemas, mas é lamentável, assim, o despreparo nesse quesito. Uma coisa nós já sabemos, tá? Existe uma válvula de escape para qualquer governo quando ele tem problemas de equilíbrio fiscal. Tá? Isso se chama inflação. Isso é uma figura que nós já vimos muitas vezes aqui no Brasil. E lamento informar, mas eu duvido que não tenhamos um recrudescimento forte da inflação em 2021. Eu gosto de números, tá? Se vocês olharem aí um índice que eu gosto muito, que é o IGPM, o IGPM há 25 anos atrás nós começamos a adotar esse índice no mercado de reajuste de aluguéis. Tá? E depois que nós começamos a usar aqui em Porto Alegre, através do Secov e da HDM, isso se espalhou para o Brasil todo. Por quê? Porque ninguém confiava mais no IBGE, que fornecia o índice que era usado antigamente, chamado INPC, tá? Que ainda existe até hoje. Por que eles são tão diferentes? Por que agora estão dizendo que os aluguéis estão aumentando muito? Os aluguéis estão tendo a sua reposição de valor. Tá? Não é aumento, é reposição de valor monetário. O GPM dos últimos 12 meses, para quem aluguéis tem reajuste agora, ele está na base de 20% aproximadamente. O IPCA, que é o índice oficial da inflação brasileira, ele está em quê, Mário? 5% agora? 4,5%, né? 4,5%. Pois é. Por que essa discrepância tão grande assim? Porque o IGPM ele tem uma grande parcela da sua composição feita por preços de atacado. E uma parte também de preços da construção civil. Tá? E o IPCA é um índice bem mais enxuto, restrito, com coisas mais do dia a dia. Então, há uma composição diferente, mas há uma correlação entre eles muito clara. O INPC, o IGPM da Fundação Getúlio Vargas de hoje vai repicar no IPCA de amanhã. Sim. Tá? Então, preparem-se. O índice oficial IPCA, o ano que vem, vai ser alto. Sim. Vai ter inflação. E vou dizer mais. O pior é que essa inflação é aquela inflação sobre os produtos de consumo comum. Exatamente. É o que pega. E eu acho que, pelo que eu estou entendendo da postura do Paulo Guedes desde o início do governo, que ele está querendo isso. Porque ele não está achando... Mas por que tu acha que ele gostaria de ter inflação alta? Porque você passa o calote. A inflação é um imposto escondido. A escola de Chicago prega o calote na forma de inflação, Alexis? Porque senão vamos tirar lá o custo do Milton Friedman. É a metamorfose que o Paulo Guedes tem passado nos últimos anos. Não, eu até acredito que possa voltar a inflação no Brasil sob uma única condição. Hoje nós estamos tendo uma taxa de juros ainda baixa. Artificial. Né? Se nós tivermos um processo, um pequeno processo inflacionário que exija o aumento da inflação, a nossa dívida vai lá para cima. Né? E aí o que vai acontecer? O Banco Central vai perder a capacidade de aumentar a taxa de juros. Exato. Se ele perder a capacidade de aumentar a taxa de juros, ele não controla mais a inflação. Nossa dívida vai estar enorme. Então tu está entrando num assunto que eu ia abordar no segundo bloco, mas nós já vamos entrar agora. Então, a taxa de juros tem que subir? Por enquanto não, mas ela vai subir. Eu acho que devia subir. Sinceramente, eu sei que tem o custo
Eu sei que nisso tem o custo embutido da dívida. Tu aumenta a taxa de juros, tu aumenta o custo da dívida. Que o Ciro Gomes não entende nada disso, tá? Mas tudo bem. Mas enfim, tá? Tem o preço dos juros, que o governo define através da Selic. Só que é o seguinte, nós estamos com inflação alta, nós estamos perdendo investimento, porque como o Brasil não tem instituições sólidas, não tem segurança jurídica, o capital estrangeiro coloca os seus recursos aqui desde que bem remunerado e nós estamos com o problema do dólar alto. Com a taxa de juros, nós vamos ter o crescimento do valor da dívida? Sim, vamos, mas nós já estamos tendo. Agora, se tu elevar um pouco a taxa de juros, talvez tu capte um pouco mais de recursos para o Brasil, tu consiga diminuir o custo do dólar e tu talvez diminua um pouco a inflação. E a preocupação do Paulo Guedes é justamente essa. A preocupação dele é que se nós não fizermos uma política para o pagamento dessa dívida que nós estamos construindo agora, aumentar a taxa de juros vai ser mortal. Só que ao mesmo tempo que eu não consigo, eu vou ter que aumentar a taxa de juros porque o meu déficit público está próximo de 1 trilhão. O déficit público brasileiro está próximo de 1 trilhão em 2020. 100% do PIB. E o nosso endividamento é de 100% do PIB. Então, a gente... E num processo que daqui a pouco se torna... Vai ter o aumento dos preços. Lá em 2021, certamente, os preços vão começar a aumentar. E aí nós vamos ter menos instrumentos para conseguir combater o processo, um início de um processo inflacionário e, ao mesmo tempo, se nós utilizarmos esses instrumentos, nós vamos ter um aumento da velocidade do crescimento da dívida pública do Brasil. Nós estamos entrando numa fase muito preocupante na economia brasileira. Eu colocaria 2 aspectos complementando o que tu está dizendo, Mário. O Brasil tem uma grande quantidade dos seus custos de Estado como custos não discricionários, ou seja, obrigatórios. E isso é uma conta crescente. O Brasil já tinha, no início do governo Temer, alguma coisa aí de 60% do PIB era dívida, no início do governo Temer. Né? Hoje nós vamos terminar o ano com 100% do PIB, 1 trilhão de dívida. O que acontece? Se nós aumentarmos, se o Banco Central aumentar a taxa Selic, que é uma referência para a maioria dos títulos... A Selic é básica, né? A do mercado está maior. Sim, mas para os títulos do governo é a Selic, como referência. Sim. Então, aumentando isso, se aumentar, aumenta o custo da rolagem. A dívida brasileira já está chegando a 100% do PIB. Tá? Além disso, há uma tendência de custos sempre crescentes. Então, o que o governo tenta? Procurar brechas pequenas. O que o governo Paulo Guedes está tentando fazer agora, dentro das limitações, porque ele não pode mudar coisas que dependem de reforma constitucional, ele não pode mudar coisas que dependem de uma PEC. E o que ele está tentando fazer? Está catando migalhas dentro da gaveta para poder servir a janta. É o que está se fazendo hoje. Está procurando migalhas onde encontra. Esses dias eu vi uma entrevista do Wagner Lenhardt, que é o da reforma aí da secretário de alguma coisa da administração, né? São nomes complexos aí. E eles remanejaram funcionários que uns se aposentaram, remanejam outros para lá, esse setor não precisa mais, muito em função da informatização decorrente da pandemia. Então, muitos funcionários foram reduzidos, aí não precisava mais, joga para outro setor onde não tem. Assim, ou seja, o custo de folha da União no último mês caiu, diminuiu lá 0,1%. Ou seja, não aumentou, por força dessas coisas que estão sendo feitas. Você está se procurando migalhas em tudo que é lugar agora. É o que sobrou. Não tem mais jeito. Quando aumentar a taxa de juros, vai aumentar a rolagem da dívida, vai aumentar o déficit fiscal. Se não aumentar, aumenta a inflação. É mais cômodo, me parece, deixar a inflação. Porque aí faz novamente os pobres pagar a conta. A inflação quem vai pagar somos nós, né? Quer dizer, a questão da dívida, tudo bem, é complicado, é algo que traz uma grande preocupação. Mas tu tem como administrar, né? Mas tu tem como administrar. E tu vai botar o custo disso no povo que está sem recurso. Porque, vamos lá, sem consumo, sem investimento, não tem crescimento econômico. Né? Não vai resolver o problema do PIB. Né? Então, é necessário que o governo realmente faça trabalho. A inflação é um problema imediato. A inflação, é importante dizer... Um problema de curto prazo, no curto prazo. É que a inflação ela funciona na economia, e o Mário pode explicar melhor. A inflação ela é um problema no seguinte sentido. Ela causa distorções, mas ela é, acima de tudo, e daí tu me corrija se eu estiver errado, ela é, acima de tudo, num comparativo com o corpo humano, como a febre. Quando você tem febre, claro, você fica cansado,
a febre te causa um problema. Aí tu toma um antitérmico, um Tilenol, paracetamol, né? Alguma coisa desse tipo, e daí você fica um pouco melhor. Isso não significa que o seu problema de origem foi curado. Não resolveu a causa. Você não resolveu a causa, você está resolvendo o efeito. Esse é o problema atual. Não. Tu precisa resolver o efeito, porque é o efeito que está causando problema na sociedade. E toda a estrutura da economia brasileira, por exemplo, o Plano Real, todo o nosso sistema econômico é voltado para estabilizar a economia, né? Para ter uma estabilidade monetária, para a gente controlar a inflação. Então, por exemplo, a gente controla a inflação via juros, né? O que a gente faz? Via endividamento. Né? Então, quanto maior a nossa taxa, num crescente processo de aumento de preços, né? A gente está tendo, digamos, um aumento da inflação. O que o governo faz? Aumenta a taxa de juros. Quando o governo aumenta a taxa de juros, o governo está aumentando o preço da nossa dívida. Então, para nós conseguirmos manter a nossa inflação, isso é tão caro para nós, o controle da inflação no Brasil, que para o governo manter a moeda estabilizada, ele precisa aumentar o custo da sua dívida pública. É que não tem como ter uma... Vamos lá, a taxa de inflação acima de 6% começa a ser muito ruim para o povo, porque é um imposto que carcome a finança popular. Sim, retira o poder de compra. Né? Retira o poder de compra, quer dizer, o dinheiro não vale nada. Quem é mais velho vai saber o que fazer com o dinheiro. Né? Uma inflação de 10%. Não tinha poupança, porque tu botava o dinheiro no banco, significava estou perdendo dinheiro. Meu dinheiro está simplesmente valendo nada. O que se fazia antes era receber o salário hoje, já ia correndo no supermercado e gastava tudo. Isso. Porque amanhã você ia comprar menos. Não é o que vai voltar a acontecer. Tá? Não vai ter hiperinflação. Sem catastrofismo. Sem catastrofismo, mas nós podemos ter um patamar de uma inflação próxima a 10%, de repente. Não é o que eu não estou fazendo nenhuma projeção. Estou dizendo, pode acontecer de ter uma inflação de 10%. É horrível. Foi. Lembram 2014? Sim, Dilma. Em 2014 nós tivemos uma situação extraordinária. Nós tínhamos taxa de juros alta, nós tínhamos inflação, desemprego e queda no PIB. Nunca se conseguiu produzir uma situação como essa. Não, e 2014 é mais sério ainda, porque se tu tem 10% agora de inflação, tu diz, 10% da inflação é horrível. Não, naquela época, 10% da inflação, os economistas do governo achavam que não, essa taxa de inflação aí tá boa, pelo menos a gente está consumindo, a economia está crescendo. Só que nos levou para o precipício. O tamanho da dívida brasileira começou a ter um processo crescente justamente naquele período do governo Dilma, e agora nós estamos com 100. Então, o governo Dilma, sim, ele teve uma contribuição veemente aí nessas nossas condições, na situação que nós estamos hoje. E lembrando que no governo Dilma se deu início, né, à realização dos déficits primários. Hoje o nosso déficit primário tem 861 milhões. Quem é que vai confiar num país que tem um déficit primário de 861 bilhões? Os dólares estão indo embora. Estão indo embora. Aí não tem como reclamar desse... Não tem o que fazer. Que não há interesse de investidor estrangeiro aplicar aqui no Brasil com juros baixos, né? Não é remunerado. Não tem segurança jurídica. Juro baixo e o detalhe, tu não tem dinheiro para pagar o juro dele. Está aqui, ó, 861 bilhões negativos. Não, mas tem mais uma coisa. Ano que vem é 260. Tem mais uma coisa. O governo federal está tendo dificuldades de vender novos títulos para fazer a rolagem. O custo... Quem é que vai comprar esse papel? O custo de juros futuros, né? Nos novos títulos colocados pelo Banco Central, ele está mais caro do que era antes. Ou seja, os investidores disponíveis a comprar estão cobrando mais caro do que antes. E quem está com os títulos na mão, se vender agora pelo deságio, perde dinheiro ao realizar o título. Então, nós estamos caminhando para uma calamidade fiscal. Ponto final, Mário, depois do intervalo. Vou pensar o seguinte, será que nós compraríamos um produto que estão prometendo que não irão nos entregar? Essa é a jogada aqui. Nós temos uma taxa de juros baixa, então isso já... Tá, tudo bem, se o país é um país sólido, uma taxa de juros aí de 2, 3, tá bom, né? A Europa lá e os Estados Unidos estão entre 0 e 1, então tá bom, né? Se me pagarem 2%. Só que é o seguinte, da onde que eles vão me pagar se eles não têm dinheiro nem para cobrir, para fazer uma atração, para atrair investidores? Tem que cobrir 861 bilhões para começarem a me pagar. Então, isso tem que achar, o governo brasileiro tem que achar 861 bilhões para começar a pagar os investidores.
Não, aí não tem graça, né? Ninguém vai querer colocar dinheiro aqui. O que tu faz? Tu leva os recursos financeiros para fora do país e aí a gente fica aqui sofrendo com Aí um nós dólar a 5,40. voltamos para a reforma administrativa. Vamos fazer o intervalo, daí a gente entra nesses assuntos das reformas e também no teto de gastos. Agora eu quero só fazer um destaque aqui antes de a gente ir para o intervalo, que é o seguinte, vocês devem estar acompanhando, nós temos abordado pontualmente a questão do Amapá. O Amapá está há 10 dias no escuro, um blackout, um apagão. 10 dias. Se a gente fica 3 horas sem luz, a gente já fica louco de raiva. A gente já sofre os efeitos da ausência de energia por um período muito curto na nossa vida. Imaginem 10 dias. Quer dizer, o Amapá, de repente, foi jogado na Idade Média. O Amapá virou uma espécie de Coreia do Norte amazônica. Um buraco negro no meio do continente. Alguns vão dizer que faz parte da Venezuela. E daí o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado Federal, vem dizer que o maior prejudicado desse apagão é o irmão dele, que é candidato. O senhor não tem vergonha na cara, não, senador? Intervalo e voltamos na sequência. Muito bem, estamos de volta aqui com o Cruzando as Conversas, o seu programa de análise e debates, trazendo sempre os assuntos do momento, as perspectivas dos nossos convidados aqui no estúdio e também através de videoconferência de qualquer lugar do mundo. Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. De Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. E também de Badesul Desenvolvimento. Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul. No nosso programa de hoje temos Alex Efremides, empresário e engenheiro, e Mário de Lima, economista. Mandar aqui abraço para Stanislau Araújo, Carlos Tribus, Sérgio Lima, a Márcia Pinto, Lori Domingues, Edilene Nunes, Kleber Monte, Carlos Nádia Trindade, Juciamar Dias, Marieri Gazen Braga, Roseli Ferreira Talazensky, né? Tônia Araújo, obrigado também, Clarice Rejane. O Daniel Killing, que está sempre na nossa audiência, mandou aqui também mensagem. E eu gostaria de mandar um abraço para um telespectador, que eu não sei o nome, eu peço desculpas. Hoje eu estava correndo, eu sempre faço exercícios de corrida pela cidade, e daí eu estava indo em direção, eu estava voltando da Orla do Guaíba. E eu estava passando pela Avenida Venâncio Aires, e um telespectador buzinou, dizendo basicamente, estou sempre na audiência do Cruzando, estava num carrão branco, numa caminhonete branca. Então, para esse telespectador, se ele estiver nos assistindo, muito obrigado pela audiência. E me identificou eu correndo, né? Lá pela Avenida Venâncio Aires. Um abraço e obrigado a todos aí que nos acompanham e que sempre manifestam a sua audiência. Antes de eu voltar aqui para a nossa pauta, lembrar que nós tínhamos agendado para hoje uma entrevista com o ex-candidato a prefeito de Porto Alegre, José Fortunati. Nós tínhamos acertado essa entrevista e eu já havia entrado em contato com a assessoria do ex-candidato no início do dia. E nós acertamos que a entrevista teria 15 minutos de duração na abertura do programa e ela seria feita através de videoconferência. O candidato Fortunati não respondeu às nossas ligações, a sua assessoria também não atendeu as nossas... A assessoria com quem eu falei não atendeu as nossas ligações e uma das assessoras atendeu a ligação da nossa produção, mas ela não sabia o que tinha acontecido. Então, está se buscando aí a razão de o Fortunati não ter participado do programa. Deve ter sido algo de caráter burocrático, né? na mesma medida em que também era burocrático o problema do vice do Fortunati. Né? Muito bem. Voltamos aqui, vamos falar sobre reformas e sobre teto de gastos. Vamos começar pelo teto de gastos, porque essa é uma discussão, talvez a principal aí, para o início de 2021. O governo
diz que quer manter o teto de gastos. O Congresso Nacional diz que quer manter. Só que uma coisa se impõe. O cobertor é curto, como disse o Alexis. Quer dizer, o governo está catando migalhas para servir o jantar. Eu gostei desta metáfora. E eu não sei se haverá condição de manter o teto de gastos, não na forma em como ele está. Daqui a pouco não vai ter que se alterar. Eu não estou dizendo revogar o teto de gastos, mas talvez não tenha que se alterar o teto de gastos para algum outro indexador que permita a existência de um teto de gastos, mas que dê a margem suficiente para o governo fazer o gasto que ele precisa para o ano que vem, porque ele vai precisar, por exemplo, um programa de renda permanente que seja maior do que o Bolsa Família. Não me parece que o Bolsa Família baste, pelo menos não imediatamente. Mário. Eu acho que manter o teto de gastos é uma tarefa extremamente difícil. Né? Difícil? Além de ser extremamente difícil, né, no aspecto de um período de pandemia, né, das relações que o governo possui hoje, né, para governar, né, próximo do centrão. Da mesma forma, eu também, nesse momento de pandemia, né, eu acho muito difícil não romper o teto de gastos, né? Mas aí eu vi agora ontem uma entrevista do Paulo Guedes dizendo que não, o teto de gastos vai se manter e tal, né? Mas a gente está vendo o ministro da Economia com uma pessoa corajosa, né? Não está faltando coragem pelo menos para falar, não está faltando. Vamos lá, as propostas do Paulo Guedes do Ministério da Economia, para manter o auxílio emergencial, furavam o teto. Claro. Não, mas é aí que tá. Aí não que me venha com essa, eu sou o grande defensor do teto de gastos. Talvez, do ponto de vista da publicidade, sim. Mas na ação, nem tanto. Eu lembro do nosso ex-presidente da província, né, o Júlio Castilhos, né, que ao morrer, um médico chegou para ele estava com um problema com câncer na garganta, se não me engano, ele estava morrendo e aí o médico chegou, coragem, presidente. E ele, coragem não me falta, o que me falta é ar. Né? E justamente o que deve estar faltando para o Paulo Guedes agora é um apoio interno do governo, né, que até então aparentemente nunca teve, né, para as pautas para as pautas principais, como a reforma administrativa, como justamente a manutenção do teto dos gastos, pelas relações políticas que o governo tem construído nesses últimos tempos, ao mesmo tempo para a reforma administrativa, para as privatizações. Né? Então, eu acho que o Paulo Guedes, assim, ele é um cara com muita coragem. O que ele não está tendo nesse momento é ar, né? Porque ele não consegue justamente respirar no governo. Né? Porque eu lembro que comprar desses respiradores do Ministério da Saúde. Eu lembro do Paulo Guedes, antes de chegar no governo, lá chegou no Congresso, no momento de transição, liderando equipes e tal. Agora já está falando em aumentar o auxílio emergencial e tal. Não que não tem que aumentar o auxílio emergencial, só que o ano que vem é um ano pré-eleitoral. O que ele vai aumentar em 2021 vai se manter em 2022. Né? Porque a gente já viu que o Bolsonaro, ele não é... A única coisa que o Bolsonaro não é liberal. Né? O Bolsonaro, ele é um corporativista. O Bolsonaro durante toda a vida dele, passou por duas corporações. Né? Uma foi o Exército Brasileiro e a outra foi o Congresso Nacional. Então, ele representa duas corporações e, obviamente, ele tem dificuldade em realizar algumas mudanças ali. Né? Vamos lembrar que até 2016, 2017, ele estava lá fazendo oposição à reforma previdenciária do Temer. Exato. Inclusive tem vídeo do filho dele dizendo que não existia déficit previdenciário. Depois foi parar em cima de piquete de caminhoneiro, fazendo lockdown forçado do país. Então, essa é a filosofia. Mudou na época da campanha por uma questão eleitoral. E daí, para a necessidade de ter ali um economista gabaritado, que fosse reconhecido, aí o Paulo Guedes aderiu. Mas não há convicção. O Paulo Guedes está meio sozinho nessa, né, Alex? Sim, mas o Paulo Guedes, de certa forma, ele está perdendo credibilidade porque parece que ele está, de certa forma, comprometido com as pautas políticas da presidência. Isso. Então, estamos perdendo um pouco daquela fé que a gente tinha. Sobre teto de gastos... Esse é um bom ponto. Sobre teto de gastos, viu, gente, eu fiz uma análise aqui rápida. Eu não estou enxergando como manter o teto de gastos. É uma questão matemática, eu não vejo como conseguir. Porque, veja bem... que foi uma das grandes medidas do governo Temer, se não a melhor.
sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que foi o grande legado que ele deixou, né? Pô, Convenhamos, o governo Temer foi o melhor governo que nós tivemos depois da ditadura militar, né? Foi. Não há dúvida disso. O que se fez em 2 anos foi uma coisa extraordinária. Continue, Alex. Mas assim, os custos, tá, da União, tá, os 3 maiores custos, eles são a folha do funcionalismo público federal, ativos e inativos, a outra é a previdência e a terceira é o custo da dívida, não em ordem. Tá? Esses 3 custos são os maiores, certo, Mário? Olha bem, Perfeito. O que acontece? O custo da dívida, como fatalmente vai ser obrigatório, vai ser necessário aumentar os juros, né? O custo vai aumentar. Esse, felizmente, não entra no teto. Custo da dívida ex-teto, tá? Off-teto. Off-teto. É isso aí. Off-teto. Imagina se fosse. Custos de previdência. Não dá para gastar com nada. Podemos estimar que mais ou menos vão se manter, com poucas variações. Mas a folha de ativos e inativos do serviço público federal, que é muito alta, essa só aumenta. Qual que é o patamar que ela está Ou hoje? seja, o custo da reforma da Previdência vai nos exigir uma nova reforma daqui a um tempo. Veja bem. Até porque, desculpe, mas é porque o custo da reforma da Previdência se perdeu esse ano. Quanto é que se previa economizar com a reforma da Previdência? 900 bilhões em 10 anos. Se gastou 900 bilhões em um ano. Em um ano. Aliás, o nosso déficit então, primário. assim, eu vejo 2 fatores de oposição. Ou se mantém o teto, né? E aí tem que conseguir na marra a reforma administrativa, né? Ou não se faz a reforma administrativa, ou se faz uma meia-boca, né? Que é o mais provável que aconteça, aí vai ter que furar o teto. Agora, não tem mas, outra Alex, escapatória. se fizer uma meia-boca dessa, a reforma É. administrativa é a mesma coisa que nada. É a mesma coisa que nada, exato. Essa reforma administrativa é muito ruim, ela é muito tímida. Não, as reformas, tanto a tributária quanto a reforma administrativa, elas têm que ser, devem ser reformas sérias, não é qualquer reforminha. Sim, e o que acontece nessas situações em qualquer governo? Eles vão para o caminho mais fácil, que é fazer uma reforma tributária com aumento de arrecadação. E, lamentavelmente, o que o Paulo Guedes está indicando é que ele está tentando fazer isso. Ou seja, não tem solução. E eu coloco o ainda Guedes aqui... foi absorvido pelo... Não adianta o Paulo Guedes vir dizer que a desoneração vai compensar e que vai dar elas por elas. Porque o imposto de transações eletrônicas tende a arrecadar e muito se for implementado. Olha só, essa questão da desoneração, ela merece um comentário específico, tá? Sem dúvida, a equipe econômica quer muita desoneração porque isso vai facilitar uma alavancagem maior dos processos econômicos privados. Isso vai aumentar a arrecadação diretamente. Tá? Então, lamentavelmente, para manter o equilíbrio, esse pseudo-equilíbrio que está desmoronando mais um pouco, ele quer achar uma compensação. Essa compensação é inaceitável. Votar o ICPMF ou qualquer outra coisa parecida é inaceitável. Então, esse é o objetivo de querer tanto a desoneração, tá? Que é necessária, convenhamos. Hoje, tu tem uma empresa, tu não pode contratar um funcionário para gerar mais produto, mais valor, mais isso, porque o negócio fica inviável, você não consegue contratar o cara, porque metade vai para outros lugares. E nós temos, só para eu finalizar esse trecho aqui, nós temos 3 pontos adicionais que eu elenquei que vão praticamente anular as chances de não romper o teto de gasto. Vão continuar havendo gastos com pandemia em 2021. Vão. E se o Congresso não aprovar medidas de caráter emergencial orçamentários, isso vai entrar dentro da despesa que inclui no teto, não vai ficar fora. Tá? Primeira coisa. Segundo, as negociações com o Centrão, principalmente ano pré-eleitoral, vão envolver desembolso de dinheiro discricionário também. Tá? Não vai ter como escapar. Segundo aspecto. E o terceiro é o mais legal de todos. O terceiro é que, cara, o governo federal está louco para continuar dando um auxílio, uma bolsa, uma coisa. Isso vai entrar lá também. Perfeito. Então, eu não estou vendo como é que não vai furar o tal do teto. Concordo. É aquela velha história, né? O governo, quando ele começa a gastar e ele sente os dividendos do gasto, ele passa a gostar de gastar. Que é a natureza do governo sempre aumentar de tamanho. A natureza do governo não é diminuir. A natureza do governo é aumentar. Você já assistiu no filme A Coisa? O Leviatã, né? É o monstro do Leviatã. Ele vai aumentando. Então, o grande esforço é de tu controlar o tamanho da despesa, o tamanho do Estado. A grande sacada da PEC do teto de gastos foi essa, estabelecer um parâmetro de crescimento do custo do Estado. Ela não impede o crescimento, ela estabelece um controle.
Só que nós tivemos a pandemia e daí é necessário dizer, o consenso político em torno do teto é pré-pandemia. A pandemia estabeleceu uma nova realidade. E daí nós temos que fazer o jogo pragmático, porque a política é a arte do pragmatismo. Não pode jogar o teto de gastos fora. E tem gente que quer simplesmente furar o teto de gastos, quer acabar com o teto de gastos. Tem gente que faz da militância econômica isso. Então, se há uma impossibilidade de se preservar o teto de gastos da forma como ele está, melhor do que revogar o teto de gastos é propor uma alteração no modelo do teto de gastos. Criar um indexador diferente de maneira a tu possibilitar que se faça esse investimento, que se bote esse dinheiro na economia, que se faça esse gasto, sem que tu destrua a natureza da medida, que é importante. Melhor meio teto do que teto nenhum, né? Me parece, pelo menos. Não sei a opinião de vocês, Mário. É que... E é para isso que nós caminhamos. Pode negar à vontade. O Brasil tem grandes problemas sociais, e então se a gente for para o aspecto assim, temos problemas sociais, vamos gastar dinheiro. Só que é o seguinte, a conta a despesa pública ela é feita com recursos que são escassos. Então, obviamente que muitas pessoas se lamentam, o teto de gastos, mas sem o teto de gastos nós temos dois problemas. O primeiro problema é a indisciplina do gestor, né? A indisciplina do gestor político, né? do gestor público, né? Do camarada que foi eleito ali e é o responsável pela ordenação de despesas. Né? Então, se não tem um teto de gastos, né? A natureza da máquina ela tende a absorver maiores gastos públicos. Então, se tu não tem limites que já eram dados pela lei de responsabilidade fiscal, mas parece que não adiantou de forma veemente, os caras conseguiram deteriorar a lei de responsabilidade fiscal, né? Ainda tiveram que criar um teto de gastos e ainda assim os caras têm a tendência de romper. Né? Então, a gente tem que observar o seguinte, nós temos um modelo econômico, uma estrutura econômica, a gente tem que se esforçar para o negócio dar certo. Agora, não adianta tu querer manter, entre aspas, o teto de gastos e criar artifícios de solução para problemas como a questão do auxílio emergencial para o ano que vem, como o que foi proposto. No caso, né, vamos financiar o Renda Brasil, Renda Cidadã, seja lá como é que se chama essa estrovenga, mas vamos financiar isso com o recurso do Fundeb, que não está dentro do teto, porque é recurso da educação, né, e com calote de precatório. Não dá, me desculpa, não dá. Não dá. Não, eu acho que essa é a questão. E daí, a primeira ideia as duas alternativas, as duas fontes de financiamento são impróprias e imorais. A primeira ideia do Ministério da Economia parecia mais factível, só que daí se encontra com aquilo que o Alexis colocou. Né? Qual que foi a primeira ideia do Ministério da Economia? Nós vamos acabar com programas sociais que nós entendemos que são pouco efetivos e com esses recursos nós colocamos num que achamos que é mais efetivo. Quem disse que o governo quer isso? Quem disse que o presidente quer abrir mão de algum programa social? Não quer. Ele quer todos os programas sociais, mais o dele. Não é isso? Posso colocar Foi o que aconteceu. Posso perguntar uma coisa para a opinião de vocês? Vocês acham que essas medidas de auxílio emergencial, de bolsas, essas medidas populistas e custosas, elas vão ser possíveis de serem feitas pelo governo federal ao longo de 2021, com resquícios ou prorrogação de pandemia e mais de 2022 até a eleição? Ou isso naufraga antes? Eu acho que o governo segura, se tiver a aprovação, né, pelo Congresso. A questão é de onde vai vir o recurso. E essa conversa meio que morreu aí, dias após a eleição. Né? Eu acho que o governo segura porque o governo precisa do Congresso e é ano pré-eleitoral. Os caras não querem saber, o presidente da República não quer saber. Falando economicamente, não tem como o governo prescindir disso. Para o contexto que nós estamos. Não tem, mas eu acho que é um consenso de que é necessário. Nós temos duas fontes de pressão sobre o governo. O ano pré-eleitoral, que começa a construir laços, né? Começa a construir viabilidade eleitoral, né? Coligações e alianças. Então, tu tem uma pressão política e, ao mesmo tempo, tu tem ali à disposição um governo que tu não quer sair, né?
Então, prometeu até pólvora para os Estados Unidos, uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Uma pessoa que promete pólvora para os Estados Unidos para furar o teto de gastos ou para manter uma política de assistência social. No teto de gastos? Pois é, eu não sei. E pólvora é uma invenção chinesa, né? Então daqui a pouco é uma coisa comunista. Então é capaz de fazer qualquer coisa para manter essa política de assistência social. De assistencialismo, nem diria assistência social, de assistencialismo, se for dentro dessa lógica. Eu fiz essa provocação, se o governo consegue segurar isso até a reeleição, porque nós vimos uma situação, de certa forma, parecida no último ano de mandato da presidente Dilma Rousseff, quando a economia vinha declinando drasticamente, a popularidade caindo, e ela que havia perspectiva um ano antes de ganhar, chegou na eleição, descartando hipóteses de fraude, não vou entrar nesse mérito, mas que ela ganhou raspando ali do Aécio Neves, né, em 2014, né? Certo? Então, veja bem, será que nós não vamos ter um fenômeno parecido em 2022 já? Com a popularidade... Mas lembrando que naquela época ela pedalou, né? O governo não fez isso. E os gastos sociais... Não, me refiro à popularidade, né? A popularidade eleitoral, isso que eu me refiro. Não a motivações para o impeachment, mas mas eu acho que ficou bem provado que o auxílio emergencial ajuda melhorou. ter popularidade. E o detalhe, os gastos, as principais políticas sociais que nós temos hoje, elas se iniciaram no governo Fernando Henrique. Então, nós começamos a gerar ali diversos déficits primários a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, mas muito mais pelo aumento da arrecadação do que pelo corte de gastos. Sim. Pelo contrário, os gastos sociais, eles vêm crescendo a cada ano, né? Cresceram no governo Fernando Henrique, né? Tiveram uma robustez, cresceram no governo Lula, se ampliaram no governo Dilma, nós chegamos no déficit primário e isso está crescendo. Então, a tendência de quem está no governo junto a essas políticas de assistencialismo, né? Deveriam ser de assistência social, que era para existir uma elevação do gasto para que no futuro tu não gastasse mais com isso. Mas, na verdade, se tem gasto cada vez mais. Né? Nesse momento é importante fazer esses gastos, mas ela não pode ser uma política populista, uma política eleitoreira, uma política eterna. Né? Tem que ter limite, porque parece que o saco não tem fundo. Né? Então, esse é um grande problema que o Brasil enfrenta hoje, porque o que deveria ser assistência social vira assistencialismo. E o Brasil é um país que tem que se modernizar, tem que evoluir, senão não tem condições de garantir uma inflação tranquila, um aumento da produtividade. Eles resolvem o problema por meio da tributação. Então, fica muito Foi exatamente essa pauta que levou um monte de liberais e conservadores a elegerem o governo Bolsonaro, para ele fazer essas mudanças. Aí eles gastaram 2019 e conseguiram fazer apenas a da Previdência, ainda assim meio incompleta, só. Foi a única que aconteceu. Eu acrescento, em 2019, a lei da liberdade econômica. Sim, também teve mas aí sua não importância. É uma reforma, né? Não é uma reforma. É uma foi flexibilização burocrática. Esse foi o saldo, mas foi só isso. A reforma da Previdência aconteceu muito mais por causa do Congresso do que por causa do governo federal, na minha avaliação. Era uma pauta do Congresso, era uma pauta que vinha lá do governo Temer, que só não ocorreu porque o governo Temer gastou todo o capital político dele para não ser preso. Né? É importante destacar isso que tu falou, Mário. O consenso em torno da necessidade de uma reforma já vinha do governo Temer. Exatamente. Já havia sido construído. Se não tivesse o Joesley Gate, já tinha sido aprovado. Exatamente. E daí um ponto que entra no que já mencionamos aqui, Alexis, a falta de convicção do governo em ser incisivo naquilo que precisa. Por exemplo, a questão da mudança do sistema, porque o projeto original tinha a mudança do sistema. O Ministério da Economia propôs a mudança do sistema, de contribuição para o de capitalização. Mas quem disse que o governo batalhou por isso? O governo disse, não, isso aqui... Parece que colocaram ali de propósito para ter a moeda de troca. Não, corta isso aqui e aprova o resto, entendeu? Então, tu usou aquilo que era o mais importante como uma espécie de verniz descartável. E daí você tem a reforma, que na verdade é o adiamento do problema. Que a reforma foi um adiamento do problema, porque o sistema é o mesmo. E agora com a pandemia se apenas aprofundou aquilo que já era muito grave. Mas mesmo sem a pandemia, você ia ter 10 anos de relativa tranquilidade, depois você vai ter que fazer outra reforma. Enquanto não mudar o sistema, tu vai ter que ficar
fazendo atualizações aí. Daqui a pouco vão ter que se aposentar com 95 anos para manter o bendito, né, sistema de contribuição. Né? Bom, olha ali, ó, 23h38, senhores. Já estouramos o tempo, mas foi muito bom. Mas está muito ágil o debate hoje, né? Foi muito bom. Está fluindo com uma naturalidade muito bonita. Né? Foi ótimo, o programa de hoje foi ótimo. Eu não poderia imaginar outra coisa com os dois convidados que uni aqui. Deixa eu completar uma coisinha que o Mário disse. Não foi só as despesas assistenciais que aumentaram a partir do Fernando Henrique, mas também o custeio do Estado. Sim. Ele foi paulativamente aumentando também, né? Mas eu acho que o custeio ele teve digamos assim, uma elevação, né? um incremento ali a partir do governo Lula. Aí acelerou, mas... Ali acelerou. Acelerou. Os gastos que aumentaram em nível no governo federal, no governo Fernando Henrique, foram sociais, né? As políticas de assistência social mesmo, com aquela política tipo, que era, não vou lembrar direito agora, mas eram várias políticas de assistência social. Várias políticas separadinhas, era o gás, era o leite, mas aí tu tinha que era escola. Tu tinha que ter diversas comprovações, que no governo Lula daí... Ele unificou e Na abrandou. verdade, a unificação ela já estava pronta também. A unificação já estava escrita. O governo Lula só aplicou. Só aplicou. A unificação veio do governo Fernando Henrique. Já estava preparado. O governo Lula só botou em prática. Então ele pegou os 5 milhões que recebiam já o Bolsa Escola, mais os tantos que recebiam o Vale Gás, mais os tantos, aí somou e incrementou mais tantos, daí deu os tais 20 milhões que ele disse que ele tirou da miséria. Eu lembro que o governo Lula se elegeu com uma falácia Brasil sem fome, Brasil não sei o quê. O programa original, esses programas é bom fazer esse histórico, porque o PT se apropriou da agenda social do país e eles se opuseram à agenda social do país. O único programa social originário do governo Lula foi o Fome Zero. Isso. Que foi um fracasso retumbante. Não, ninguém lembra disso, né? O Fome Zero. Ninguém lembra. Começou a dar certo quando eles fizeram a unificação do Bolsa Escola com os outros programas. E daí criaram o Bolsa Família. Senhores, é isso. Né? Vamos ficando por aqui com os nossos convidados. Eu vou deixar a última palavra para eles. Alex, sempre um prazer receber um amigo. Obrigado. Bom, eu não queria ser pessimista, né? Mas pelo que tudo nós expusemos aqui, nesse ótimo debate, com as opiniões complementares de todos, eu acho que a situação econômica fiscal da União, dos Estados e de Porto Alegre é terrível para 2021. Eu não estou otimista e eu acho que as pequenas janelas que se abriram agora, elas têm tempo de duração muito específico. Na área onde eu atuo, por exemplo, que é na engenharia, houve um aumento de vendas da construção civil, houve por uma questão muito peculiar de juros baixos, né? Que isso é temporário, nós sabemos, e daqui a pouco essa janela já fecha. Tá? E aí essa massa de empregados que voltaram a poder trabalhar recentemente, pessoas de baixa ou de menor qualificação, né? Pessoal que trabalha como servente de obra, essas coisas, esse pessoal também já vai ficar desempregado. Eu não estou muito otimista, não. Tomara que Paulo Guedes consiga tirar algum coelho da cartola aí que eu não tenha visto, ou talvez que o setor público brasileiro tenha um pouco de consciência de ceder, de fazer aquilo que o Paulo Guedes uma vez implorou lá no Planalto. Por favor, cedam um pouco, fiquem 1 ano ou 2 sem reajuste, estou lhe pedindo. Ele implorou para o setor público. Isso talvez possa ajudar. Obrigado, Alex. O Brasil é um país difícil. Obrigado, Alex. Mário de Lima, obrigado pela parceria, sempre um prazer receber um amigo. Obrigado, Macalossi, é um grande prazer sempre estar aqui colaborando no debate, né? Um debate importante que nós tivemos hoje. Também agradecer a excelente conversa que nós tivemos com o Alex também, né? E a minha esperança, né, é que a partir das eleições de domingo, né, os prefeitos municipais, que apesar das suas diversas e difíceis promessas de campanha para aplicar a partir de 2021, se orientem muito bem no aspecto da gestão financeira dos municípios, porque a gestão financeira dos municípios vão passar por um processo muito complicado e, ao mesmo tempo que eles vão passar por esse processo muito complicado, eles vão gerar uma pressão em Brasília. Essa pressão em Brasília provavelmente poderá culminar em um determinado pacto entre prefeitos, governadores e a União, que possibilitará daqui a pouco um aumento no endividamento e, ao mesmo tempo, também um aumento no déficit primário, nos levando a uma situação de difícil gestão da economia brasileira. Então,
Então, acho que o setor público ele tem que ter uma preocupação, né? Liderados pelos prefeitos que serão eleitos, liderados pelos governadores que já estão aí e justamente também pelo governo federal, para fazer uma gestão que possa não só garantir um determinado, digamos assim, transição desse período que está sendo bastante difícil para nós, mas também para não destruir as possibilidades de desenvolvimento das futuras gerações do Brasil. Eu acho que seria muito ruim os nossos filhos e os nossos netos herdarem um país como nós herdamos. Então, eu acho que a responsabilidade desse sacrifício, nesse momento, é nossa. Muito bem, Mário, muito obrigado novamente. E nós vamos fazer um break e na volta nós temos João Carlos Silva, direto de Brasília, os bastidores do poder. Fiquem conosco, nós já retornamos. Estamos de volta aqui no Cruzando as Conversas. No final de semana, nós vamos, aqui na nossa emissora, trazer a maior cobertura das eleições de 2020. Fiquem ligados, das 8 da manhã até a meia-noite, nós vamos trazer a cobertura das eleições, a movimentação dos eleitores, os comitês eleitorais, o voto dos candidatos, a nossa equipe direto do TRE, a análise dos resultados, eu, Cláudio Andrade, o Silvas, Silvio Lopes, Melanie Rupental, a Yasmin Luz, Vitória Caroline e toda a equipe da RDC TV estaremos juntos para propiciar a vocês essa grande cobertura que vai, ao longo do dia inteiro, muita informação, muita análise e muitos convidados especiais. Um monte de gente vai passar aqui pelos estúdios, gente envolvida nas campanhas, gente que tem ligação com os partidos políticos. Então, fiquem ligados a partir além dos candidatos, Os candidatos também vão passar por aqui. Então, desde as 8 da manhã até a meia-noite, a maior cobertura das eleições municipais, você acompanha aqui na RDC TV. Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Badesul, quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado com investimento, inovação e muito trabalho. Com esse propósito, o Badesul contribui para o crescimento do Rio Grande do Sul e, junto com você, luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso estado. Badesul, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Muito bem. E nós vamos encerrando o programa, mas eu quero só destacar que nós tínhamos uma entrevista, então, com o ex-prefeito, ex-candidato a prefeito de Porto Alegre, José Fortunati. Nós tivemos o retorno agora dos seus assessores. Ainda não se sabe ao certo por que o José Fortunati não participou do programa. Nós vamos ter informações melhores amanhã. E se for o caso, a entrevista fica para amanhã. Se for o caso, a entrevista fica para amanhã. Já antecipando aqui. Não se sabe ao certo. Os assessores, um dos assessores que foi o que eu entrei em contato, respondeu agora. Ele não estava junto ao ex-candidato, portanto, não tinha informações sobre o que poderia ter acontecido. A outra assessora que nós contatamos também não tinha informações do candidato, do ex-candidato. Então, vamos esperar para ver e vamos ver se amanhã é possível viabilizar essa entrevista com José Fortunati. Mas lamento a não participação, porque, afinal de contas, é um tema importante. Nós estamos a 2 dias das eleições e muita coisa importante passa pelas candidaturas principais, E, obviamente, José Fortunati, ex-prefeito, um sujeito que é muito importante na política da capital e do Rio Grande do Sul, teria contribuições a fazer. Esperamos, então, conseguir entrevista para amanhã aqui no nosso programa. Esse tipo de coisa acontece,
né? Esperamos aí que tudo fique mais claro a partir de amanhã, ok? É isso. Cruzando as Conversas, você acompanha de segunda a sexta aqui às 22h15, logo após o Dois Toques. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV, pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Obrigado a todos pelas mensagens, obrigado também pelas curtidas e compartilhamentos através das redes sociais. Você perdeu a edição do programa aqui? Então corre lá no nosso podcast, no Spotify, Google Podcasts e demais agregadores. Você pode ouvir o nosso programa na íntegra também pelo nosso site rdctv.com.br. Clique na aba Podcasts, faça o download do seu smartphone e você pode acompanhar o nosso programa a hora que você quiser, quantas vezes você quiser. Nós vamos ficando por aqui, voltamos amanhã para falar sobre a importância das eleições, a importância do processo eleitoral. Nós vamos ter a participação do Daniel Abreu, do Tribunal Regional Eleitoral, também do professor de Direito Constitucional da URGS, o professor Rodrigo Valim vai estar aqui conosco, então fiquem ligados. E tem mais coisa amanhã. Amanhã tem mais coisa inédita amanhã no programa. Amanhã tem mais coisa inédita e nós divulgaremos nas nossas redes sociais. Fiquem ligados. Boa noite e até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e Porto Color. Divulgados em outubro, para mensurar que o Brasil deve deixar o posto de 9º maior PIB nominal do mundo em 2019 e se tornar o 12º maior em 2020. Os critérios utilizados, segundo os pesquisadores, foi uma avaliação de uma forte desvalorização cambial. Em dólares, o PIB brasileiro passaria de 1,8 trilhão em 2019 para 1,4 trilhão em 2020, segundo o movimento recessivo de 9 das 10 maiores economias do mundo em 2020, devido à crise gerada pela Covid-19, à exceção da China. Com a queda, o Brasil seria ultrapassado pelo Canadá, pela Coreia do Sul e pela Rússia, que ocupariam da 9ª até a 11ª colocação, respectivamente. O exercício replicado no artigo "O Brasil, que hoje goza de uma posição de influência como uma das 10 principais economias do mundo, pode estar em perigo de perder seu lugar no ranking." Isso, de acordo com um estudo de pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. No estudo, os economistas Marcel Balaciano e Cláudio Considera utilizam dados do Fundo Monetário Internacional, divulgados em outubro, para mensurar que o Brasil deve deixar o posto de 9º maior PIB nominal do mundo em 2019 e se tornar o 12º maior em 2020. Os critérios utilizados, segundo os pesquisadores, foi uma avaliação de uma forte desvalorização cambial. Em dólares, o PIB brasileiro passaria de 1,8 trilhão em 2019 para 1,4 trilhão em 2020, segundo o movimento recessivo de 9 das 10 maiores economias do mundo em 2020, devido à crise gerada pela Covid-19, à exceção da China. Com a queda, o Brasil seria ultrapassado pelo Canadá, pela Coreia do Sul e pela Rússia, que ocupariam da 9ª até a 11ª colocação, respectivamente. O exercício replicado no artigo da FGV mostra que o PIB brasileiro em 2020, segundo as previsões do FMI, recuaria 5,8% em reais. Já em dólares correntes, a queda seria de 28,3%, um mergulho potencializado pela desvalorização do real ante o dólar, prevista para chegar com perda de pelo menos 30% em 2020. Medido em dólares com base no PPC,
Contudo, o encolhimento ficaria em 7,6%, assim como o PIB de 2019 alcançou 7,3 trilhões de reais, o tamanho da economia. No entanto, a ressalva pontuada a esse estudo está no amparo à conversão pela cotação corrente do dólar. As cotações do dólar são ultravoláteis e, além disso, os movimentos de taxa de câmbio em cada país dependem de uma série de elementos da economia doméstica e que diferem de economia para economia. Dependem também, entre outros pontos, da situação internacional e da posição de cada país nesse cenário. Dessa forma, essa informação serve de forma mais limitada para reafirmar que a moeda local está mais ou menos desvalorizada. Nesse cenário, de fato, a economia brasileira está fraca, atenuada por esses fatores e pela ausência de reformas significativas do governo atual para retirar o país da recessão, aos moldes do acontecido entre 2014 a 2016 e sua recuperação tímida. Nessa época, a tímida recuperação foi uma expansão média anual de 1,3% nos 3 anos seguintes. E agora, vivemos uma contração estimada em pelo menos 4,5% neste ano. Um processo negativo que fará com que a década de 2011 a 2020 termine estagnada, com um crescimento médio anual igual a zero. O Brasil, que hoje goza de uma posição de influência como uma das 10 principais economias do mundo, pode estar em perigo de perder seu lugar no ranking. Isso, de acordo com um estudo de pesquisadores da Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e Porto Color. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Você valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e Porto Color. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e Porto Color. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e Porto Color. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e Porto Color. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você.